E aí, pessoal? Tudo bem? Às vezes, quando a gente efetua a divisão de um polinômio p de x por um polinômio do tipo x menos beta, o que interessa para a gente nem é tanto o quociente, e mais o resto dessa divisão. Nessa aula, a gente vai aprender a como calcular o resto desse tipo de divisão de um modo mais rápido ainda do que usando o dispositivo prático de Birolfini. Vamos ver? Beleza, gente. Então, se a gente for fazer lá a divisão de um polinômio p de x por x menos beta, você pode usar o método da chave, que a gente já viu, fazer toda a continha, descobre o quociente e descobre o resto. Ou você pode usar o dispositivo de Birolfini, e aí você também vai descobrir o quociente e o resto. Mas se você quiser saber só o resto, tem um jeito ainda mais simples. E olha só o que esse teorema diz. O resto da divisão de um polinômio p de x por um polinômio do tipo x menos beta é igual a p de beta. Olha que fácil. Então, se eu estou dividindo p de x por x menos 1, é só fazer o p de 1. Esse vai ser o resto. Não preciso nem fazer método da chave, não preciso fazer Birolfini, não precisa fazer nada. Chega rapidinho. Vamos ver por que isso é verdade. Dessa vez eu vou fazer a demonstração desse teorema. Ó. Então eu estou pegando um polinômio p, dividindo por x menos beta. Isso vai dar um quociente q e um certo resto r, que a gente já viu que é uma constante, né? Porque tem que ter um grau abaixo do divisor. A gente viu lá nas primeiras aulas de divisão de polinômios que numa divisão desse tipo vale aquele algoritmo de Euclides, ou seja, p de x é x menos beta, que multiplica q de x mais o resto. Divisor vezes quociente, mais o resto dá igual ao dividendo. Beleza. E essa igualdade aqui ó, é válida para todo valor de x. Se você substituir x igual a 1, essa daqui é válida. Se você substituir x igual a 10,5, essa igualdade é válida. É válido para todo valor de x. Já que é válido para todos, eu vou substituir tudo aqui por beta. Vou fazer troca por beta em tudo no x aqui. Aqui vai virar p de beta, aqui vai virar beta menos beta, aqui vai virar q de beta. E aí fica dessa maneira. Agora repare, apesar de eu não saber quanto vale o q de beta, porque eu não sei o quociente, aqui ele está sendo multiplicado por um beta menos beta. Qualquer coisa menos ela mesma é zero. E zero vezes qualquer coisa é zero. Então isso aqui tudo vai embora. E aqui que eu obtenho p de beta igual ao resto. Que era o que a gente queria mostrar. O resto dessa divisão aqui, ó, sempre vai ser p de beta. Ou seja, se eu estiver dividindo um polinômio aqui, ó, x ao cubo mais 7x² menos 3x mais 1, e estou dividindo por x menos 2. Eu quero saber qual que é o resto. Você pode fazer o método da chave, fazer a divisão e chegar lá no final e descobrir. Você pode usar o Birolfini e aquele último número que você descobrir é esse resto, ou usar o teorema do resto. Muito mais fácil. Pelo que a gente viu, o resto dessa divisão vai ser P da raiz desse divisor aqui, né? X menos 2, o que é a raiz dele? É o 2. É o número que zera se eu substituir o x aqui. Então esse resto é o P de 2. Ou seja, basta trocar todos os x aqui por 2 que eu obtenho o valor numérico. Trocando tudo por 2, vai ficar 2 ao cubo, mais 7 vezes 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 1. Troquei tudo por 2. 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4, que multiplicando por 7 dá 28, menos 3 vezes 2 dá menos 6, e mais 1. 8 mais 28 dá 36, menos 6, 30, mais 1, 31, e esse é o nosso resto. Olha como é que chega rapidinho. Para você treinar, é bom que você já pratica a coisa que a gente viu na aula anterior, tenta fazer essa divisão por Birolfini e vê se você não vai chegar no 31 lá no final também. É para chegar. Beleza? Vamos para um segundo exemplo. Que resto obtemos ao efetuar a divisão do polinômio p de x por x mais 1? De novo, eu não quero saber o quociente, eu quero saber só o resto dessa divisão. Se eu quiser saber o quociente, eu vou ter que usar Birolfini aqui, ou o método da chave. Mas se eu quero só o resto, eu posso simplesmente aplicar o teorema do resto. O resto dessa divisão nada mais é do que o p da raiz do divisor. A raiz do divisor aqui, o valor de x para zerar é menos 1, né?
Então, esse aqui é o P de menos 1. Então, basta eu pegar o dividendo e trocar todos os x por menos 1, que eu vou ter o meu resto. Vai ficar 2 vezes menos 1 elevado a 4, depois menos 2 vezes menos 1 ao quadrado, depois mais o menos 1 mais 1. Fica assim, ó. Todo lugar que aparecia x eu troquei por menos 1. Menos 1 elevado a 4 é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Vai dar 1 positivo, que multiplicado por 2 dá 2. Aqui, menos 1 ao quadrado é 1, que multiplicado por menos 2 dá menos 2. Então ficou 2 menos 2. Mais com menos aqui vai ficar menos 1. E por fim, mais 1. 2 menos 2 é 0. Menos 1 dá menos 1, mais 1, zerou. Resto 0 nessa divisão aqui. Quando o resto de uma divisão dá 0, a gente dá um nome para isso. A gente fala que esse polinômio é divisível por x mais 1. Então, P de x é divisível por x mais 1 nesse caso, porque eu fiz a divisão e deu o resto 0. É a mesma nomenclatura que a gente usa lá com os números. Por exemplo, eu falo que o 30 é divisível por 6, porque se eu dividir 30 por 6, a divisão dá exata, dá resto 0. Beleza? Tranquilo, gente? Esse é o teorema do resto. Agora, vamos aplicar esse teorema em 2 exercícios tirados de vestibulares. O primeiro é um da Unicamp, eu dei uma modificada aqui nos números, e o segundo é um do ITA. Vamos lá, ó. Exemplo 3. Considere o polinômio P de x igual a x ao quadrado menos 15x mais k mais 5, em que x é variável real e k é um parâmetro fixo, também real. Então, P de x é um polinômio. Para qual valor do parâmetro beta, aliás, do parâmetro k, que aparece aqui ó, na expressão, o resto da divisão de P de x por x menos 3 é igual a 10. Se você analisar bem o seu polinômio P de x aqui, ó, você vai ver que ele é um polinômio de grau 2. Tem um x², é a maior potência de x que aparece. Menos 15x, aí depois aqui, ó, mais k mais 5. Então, o termo independente desse polinômio não está bem definido. Ele tem um valor k, que eu não sei, mais o 5. E o que ele quer no exercício é o valor desse k, que satisfaça que condições? Na hora que eu pegar a divisão de P de x por x menos 3, o resto tem que dar 10. É isso que ele fala. P de x dividido por x menos 3, o resto tem que ser 10. Sempre que eu tiver um exercício mais complexo desse aqui de vestibular, que começa a colocar muita coisa no meio do enunciado, e eu já dei a dica para vocês em aula anterior, faz o esqueminha, desenha. Desenha a divisãozinha lá. P de x dividido por x menos 3, eu quero que dá resto 10. Porque senão fica muito número, letra misturada aqui, fica difícil até de pensar. Aqui já fica um pouco mais claro para mim. Não sei se para vocês também. O que eu observo? Ó, o meu polinômio P de x está sendo dividido por x menos 3, que é onde dá para aplicar o teorema do resto. Lembra que o teorema do resto, tudo que eu estou falando até agora, só é válido quando o divisor é do tipo x menos um número, ou x mais um número. Só nesse caso. Se aqui for 2x mais 5, já não serve. Se for x², aparecer um x² aqui já não serve. É só para x menos ou x mais um número. Beleza? Isso é bom ficar bem frisado. Eu não frisei tanto antes, então estou aproveitando agora. E aí, já que dá para usar o termo do resto, o que eu posso afirmar sobre esse número 10, que é o meu resto? Bom, o resto era o P de 3, né? P da raiz desse divisor aqui. A raiz dele é 3. Então 10 é P de 3. E a partir disso, eu consigo descobrir o valor de K. Posso trocar todos os x aqui por 3 e vou igualar a 10. Então vai ficar 3 ao quadrado menos 15 vezes 3, mais K mais 5. 3 ao quadrado é 9, 15 vezes 3 aqui vai dar 45, mais K mais 5. E agora é só efetuar a continha. Se você passar o 9 subtraindo lá, ó, 10 menos 9, 1. Aí o 45 vai somando, né, porque está com sinal de menos, vai para lá com mais. Vai ficar 1 mais 45 e dá 46. E esse 5 vai subtraindo. 46 menos 5, 41. E esse é o valor do K que ele estava pedindo no exercício. Beleza? Simples, né? A gente usou de novo o teorema do resto, só que agora não para calcular o resto. O resto foi dado. Só que a gente usou o teorema para calcular um coeficiente lá que não foi dado para a gente no polinômio original. Beleza?
E para fechar, o último exercício aqui dessa aula, uma questão do ITA, de 82. Sabendo-se que o polinômio p de x igual a ax ao cubo mais bx quadrado mais 2x menos 2 é divisível por x mais 1 e por x menos 2, podemos afirmar que a e b têm sinais opostos, a e b têm o mesmo sinal e são inteiros. Basicamente tem que saber o valor de a e b para eu conseguir responder. E o que é o a e o b? São os coeficientes do x ao cubo e do x ao quadrado no meu polinômio. Beleza? Então eu não sei quanto é o a nem o b, mas eu sei que esse polinômio como um todo é divisível por x mais 1 e é divisível por x menos 2. Quando um polinômio é divisível por outro, o que eu expliquei para vocês agora há pouco? Significa que se eu fizer a divisão, o resto vai dar zero. Então se eu pegar p de x e dividir por x mais 1, eu já sei que o resto é zero. Se eu pegar p de x e dividir por x menos 2, eu já sei que o resto é zero. Beleza? Como eu estou fazendo a divisão por polinômios do tipo x menos ou x mais alguma coisa, eu posso usar o teorema do resto. Beleza? E aí o que o teorema do resto me diz? Se eu estiver dividindo p de x por x mais 1, o resto é o p de menos 1, porque é a raiz do divisor aqui, né? Então esse zero é igual ao p de menos 1. E esse zero aqui é igual ao p de 2. Porque se eu trocar o x por 2, essa é a raiz do divisor. E o teorema do resto, de novo, vou repetir várias vezes, porque é para a gente fixar. O resto é o p da raiz do divisor ali. Tudo bem? Eu espero que com isso eu consiga descobrir os valores de a e b. É isso que ele quer. Para eu poder assinalar a alternativa, eu preciso saber os valores de a e b. Eu vou igualar, então, o p de menos 1 a 0 e igualar o p de 2 a 0. Lembrando que o p de x tem essa expressão. Então, aqui no próximo slide, eu vou copiar o polinômio, que está aqui, e essas igualdades. Então, fica assim, ó. Esse era o polinômio que foi dado, ax ao cubo mais bx quadrado mais 2x menos 2, e a gente já tinha obtido esses dois valores a partir do teorema do resto. P de menos 1 significa trocar o x por menos 1 nessa expressão, e aí eu posso igualar a zero. Então fica a vezes menos 1 ao cubo, b vezes menos 1 ao quadrado, 2 vezes menos 1 e menos 2 igualando a zero. Menos 1 ao cubo é menos 1, que multiplicado por a vai dar menos a. Menos 1 ao quadrado é 1, que multiplicado por b é b. Então fica menos a mais b. E esse 4, de onde eu tirei? É porque é 2 vezes menos 1 que dá menos 2. Menos 2 fica menos 4. Passo para o outro lado, 4 positivo. Beleza? Isso aí é um passinho mais rápido para a gente economizar tempo. P de 2 sendo zero significa, se eu trocar todos os x aqui por 2, eu posso igualar a zero. Então eu fiz a troca. Troquei tudo por 2. 2 ao cubo é 8, então fica 8a. 2 ao quadrado é 4, fica 4b. E aqui eu tenho 4 menos 2, que é 2. Jogo para o outro lado, menos 2. Repare que eu obtive duas equações que têm a e b. Só com uma delas eu não consigo descobrir os valores. Por exemplo, poderia ser que o a fosse 1 e o b fosse 5, aí ficaria menos 1 mais 5. Mas pode ser que o a seja 2 e o b seja 6. Tem várias possibilidades usando só a primeira equação e várias possibilidades usando só a segunda. Para descobrir os valores de a e b, eu preciso resolver o sistema com as duas equações. Então eu joguei as duas equações aqui. E para resolver esse sistema, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou multiplicar a primeira equação tudo por 8. Porque aqui vai virar menos 8a mais 8b igual a 32. E aí, olha só o que apareceu. O menos 8a vai poder cancelar com o 8a na hora que eu somar. Porque na equação de baixo eu não mexi, só mexi na de cima. Multipliquei tudo por 8. Esse 8a vai cancelar e aí vai ficar 8b mais 4b fica 12b. E 32 somando com menos 2 fica 30. Passo 12 dividindo. 30 dividido por 12 dá 2,5. Esse é o valor de b. Eu pego esse valor de b, jogo, por exemplo, na primeira equação, vai ficar menos a mais 2,5 igual a 4. Aí jogo 2,5 para lá, vai ficar menos 1,5, né? Aliás, vai ficar 1,5. 4 menos 2,5 fica 1,5. Só que o a estava negativo, então multiplico por menos 1. A igual a menos 1,5. Beleza? Agora eu sei os valores de a e b. Sabendo os dois valores, eu posso
responder agora qual alternativa ele se encaixa. Então guarda aí. O B é 2,5 e o A é menos 1,5. Eles têm sinal trocado, sinais opostos. Um é positivo, o outro é negativo. Além disso, eles não são números inteiros. É 2,5 um e menos 1,5 o outro. Então, quando eles não são inteiros, mas são assim, decimais com um número de casas finitas, a gente fala que ele é racional. Poderia até ter infinitas casas decimais desde que já tivesse repetição, fosse dízima, também seria racional. Aqui é um racional bem tranquilinho. Então, o A e o B são números racionais e têm sinais opostos. Isso me dá, ó, A e B têm sinais opostos. Verdadeiro. São inteiros? Não. Então não é letra A. A e B têm o mesmo sinal. Falso, já não tem. A e B têm sinais opostos e são racionais não inteiros. Letra C. Essa é a alternativa que atende a gente. Dá pra gente ver que a D também não dá. Ó. A e B têm o mesmo sinal, falso, e somente A é inteiro. Não, nenhum é inteiro. Então a alternativa C é o que corresponde pra gente aqui. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente fez aí vários exemplos em que usa o teorema do resto, inclusive questões de vestibulares. Ele é muito útil. Às vezes, quero saber quero fazer uma divisão por x menos alguma coisa, mas não quero saber o quociente, quero saber só do resto, ele que me interessa. Se eu usar o teorema do resto, o negócio sai rapidinho. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.